Essa é a nossa esperança, a ressurreição de Jesus. Você vai mudar a sua maneira de crer a partir de hoje, o seu evangelho a partir de hoje. Toda vez que te faltar esperança, fé, ânimo, você vai olhar para aquela cruz e vai dizer: ela está vazia. Você vai olhar para aquela tumba e vai dizer: não tem um osso, não tem um fio de cabelo, não tem uma evidência. Ele ressurgiu dos mortos, ressuscitou. A ressurreição é a garantia da vitória. Por isso ele pode dizer lá no finalzinho de Coríntios 15: morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó pecado, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Por que ao terceiro dia ele ressurgiu? Meu irmão, ele venceu a morte de cabeça erguida. Solta as ânsias da morte, porque não era possível que por ela ele fosse detido, ele fosse preso, ele fosse subjugado. Aquele que detinha o poder da morte, a saber, Satanás. Jesus não venceu quando ele morreu. Jesus venceu quando ele ressuscitou e aleluia. Oh, meu irmão, aquele que crê em mim, esse eu ressuscitarei no último dia. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crê a mim já não está mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Meu irmão, por que vocês me olham desse jeito atordoados? Eu estou dizendo que aqui há a proclamação da vida. Se alguém que entrou morto aqui pode reviver pelo evangelho, as ânsias não podem detê-lo, as maldições não podem detê-lo, o pecado não pode detê-lo, o inferno não pode detê-lo. Pois eu te digo, ao ressuscitar dos mortos, aquele que crê nele, a morte também não pode te deter, o pecado não pode te deter, não pode. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão com Cristo nos ares, e nós seremos transformados, porque é necessário que isso que é mortal se revista da imortalidade, e isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó pecado, ó inferno, o teu aguilhão? Irmão, toda lágrima, não haverá pranto, nem dor, nem clamor. As primeiras coisas já passaram. Ei, eu tenho uma vontade de ir para o céu. Eu tenho vontade de ir para o céu, encontrar os santos lá, entrar naquela mais gloriosa aurora, os portões de pérola, sendo recebido pelo Messias de Israel. O Senhor me recebendo, o santo Abraão, o santo Isaac e Jacó, o legislador Moisés. Imagina você trafegando com Moisés, Noé, o justo Abel, que o seu sangue clama até hoje. Nunca mais enterrará ninguém. Acabou a morte. O último inimigo a ser vencido será a morte. Ele será derrotado. Aleluia. Vinde, benditos do meu Pai. Vinde para o descanso eterno. Vem você, cultos. Meu irmão, vinde. Vinde contemplai as maravilhas do Senhor. Vinde, olhai para Ele, vós e todos os termos da terra, e sereis salvos.